9 em cada 10 produtores rurais seguem o critério do ESG, Meio Ambiente, Social e Governança. Sobre este estudo, eu converso agora com o Head de Agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, está aqui no telão. Marcelo, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Eu que agradeço o convite. Esse resultado é bem positivo? Ele é extremamente positivo, porque mostra que num universo bem significativo de produtores rurais, e aqui eu estou colocando desde aquele pequeno produtor, agricultor familiar, até o grande produtor exportador, né, que tem uma série de obrigações adicionais pelo fato de exportar, que a maior parte desses produtores cumpre legislação socioambiental brasileira. Isso é extremamente relevante e acho que contribui aí para mudar um pouco da imagem que o setor tem junto à sociedade. E a gente tem falado muito hoje desse ESG, da importância, né? Queria que você falasse um pouco da importância do ESG para o agronegócio, né? Tanto para o produtor quanto para as empresas, para o mercado em geral. Olha, é muito amplo, né? É extremamente amplo, porque trata-se de uma responsabilidade com o planeta, né? Com os consumidores, com as pessoas de maneira geral, e principalmente, né, que a produção ela está sendo feita de maneira segura, né? Então, não livrando de desmatamento ilegal, sem problemas de sobreposição de terras indígenas e quilombolas, sem problemas relacionados a embargo. Né? Existem muitos produtores que têm dificuldade de acesso a crédito por algum tipo de empecilho ou uma dificuldade de mostrar que está compliant em ESG. E esse tipo de ferramenta que foi desenvolvida e que hoje está disponível no mercado, que nós chamamos de Score ESG, ele faz com que rapidamente bancos ou qualquer outro tipo de credor, seja ele numa revenda ou numa trading, possa saber se naquele CPF existe algum tipo de problema socioambiental ou não. Em geral, o credor tem que recorrer a cartórios, a pesquisa em sites públicos, né? Tem uma dificuldade muito grande para reunir essas informações. Mesmo algumas soluções que existem hoje, é necessário fazer uma análise grande. O Score ESG ele é uma pontuação mínima, assim, que você tem de 0 a 1.000 e que, a partir de um determinado valor, garante que aquele produtor não tem problema. Então, a gente acredita que isso vai fazer com que mais produtores tenham acesso a crédito e mais produtores possam aumentar aí a sua produtividade e comercializar mais, de maneira segura para todos. Né? Eu ia falar, se ele tem crédito e financiamento, ele consegue desenvolver mais o negócio, ganha o país, ganha a economia, né? Ganha todos. Olha, se as pessoas têm uma visão do agro, né? Sempre vendo aquelas grandes colheitadeiras, semeadeiras, máquinas de semear, acham que o agro é isso o tempo todo, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente, né? Assim, boa parte dos produtores, né? Quando a gente olha todo o espectro de produtores do Brasil, não utilizam fertilizantes, não utilizam mesmo tratores, né? O trator tem uma penetração de 40%, 45% nas fazendas do Brasil, né? Então, existe muito espaço para novos investimentos, para mais tecnologia, e tecnologia simples, não é coisa muito complexa, não. Você utilizar melhores sementes, melhores fertilizantes, vai fazer com que a produtividade cresça e você tenha mais disponibilidade de alimento para o Brasil e para o mundo. Tem a questão da irrigação também, né? O acesso mais fácil à irrigação, que é um problema também para alguns produtores, né? Olha, bem colocado, Renata. E a irrigação, ela, do ponto de vista estratégico, é algo que precisa ser planejado e rapidamente financiado no Brasil. As mudanças climáticas, independentemente da posição do Brasil e da atuação do Brasil, mudança climática é algo que precisa de mudança planetária. E existe uma falha geral, né, do planeta como todos nós, né, podemos mudar essa situação de maneira mais rápida. Então, é necessário que os produtores brasileiros comecem a pensar em médio e longo prazo para ter esses sistemas de irrigação. Esses sistemas de irrigação é que vão garantir que, numa eventual seca ou uma mudança climática severa, nós possamos continuar produzindo e exportando alimentos. Você falou então, de sim, é importante, né?
Desculpa te interromper no final, que às vezes tem um delay. Mas você falou uma parte importante, né, de tecnologia. O Pedro Estevo, que é da Abimac, tinha falado agora há pouco numa reportagem com relação às máquinas, de como o produtor precisa renovar as máquinas do campo, principalmente o pequeno. E eu visito muita, às vezes, pequena propriedade e eu vejo a dificuldade do produtor de conquistar, né, essa nova máquina. Isso vai facilitar isso também para o produtor, né? Você muda todo um cenário, também facilita a vida dele em relação ao plantio e à colheita, né? O dia a dia dele. Sim, sim. Olha, pegando o gancho que você comentou, né? 44% não usam tratores, né? Ou tem tratores que já poderiam ter sido trocados. 80% não tem semeadora ou colheitadeiras, né? 84% dos produtores não utilizam fertilizantes, né? E 80% deles não têm acesso a crédito. Que esse é um dos maiores problemas que nós temos e uma das maiores oportunidades que nós temos de crescimento no país. 80% dos produtores, eles precisam de barter para conseguir fazer o seu custeio e ter a sua produção. A partir do momento que você facilita o crédito, seja porque você tem como dar garantias para o credor ou para o banco que está fazendo negócio com um produtor que não tem problemas relacionados a ESG e que tem uma boa capacidade de pagamento, a partir do momento que a gente mostra que a produção daquele produtor pode ser usada como garantia no financiamento, a gente facilita o acesso. Então, se a gente conseguir incluir ali 5%, 10% a mais desses produtores nas linhas de crédito, a gente vai ter uma revolução de produtividade. A gente pode atingir níveis de crescimento muito maior do que nós estamos vendo hoje. Então, a gente vive um bom momento no agro, né, assim, com bastante demanda, mas esse crescimento pode ser muito maior. Vou repetir, 80% dos produtores não têm acesso direto a crédito tradicional, precisam recorrer ao barter, que é uma opção. O que nós temos que fazer é que esse produtor tenha mais opções também. Então, que além do barter, ele tenha outros meios que ele possa, seja via acesso ao mercado de capitais ou aos bancos tradicionais, possa se financiar. E, com isso, renovar o parque de máquinas, a construir os sistemas de irrigação, aumentar a capacidade dos armazéns. E a gente está vivendo um momento agora de Plano Safra, né? E o Plano Safra tem um incentivo adicional aí, descontos de até 1% na taxa nominal de juros para produtores que aplicam práticas socioambientais. Então, acho que é um momento bem importante, bem oportuno, para que esses produtores tenham acesso a crédito, consigam esse tipo de financiamento, mostre a sua situação ESG, né? Seja por meio do Score ESG ou meios mais tradicionais, e consigam acesso a essas linhas de financiamento. Além do financiamento, você falou do mercado externo, o exterior cobra muito do Brasil essa questão da sustentabilidade, né? E esse dado aqui é super importante para mostrar, né, de que a gente tem uma produção sustentável. Exato, exato. O que a gente precisa é ter uma revolução de comunicação, né? Porque duas coisas, vamos olhar sempre os dois lados, né? Eu acho que como representante do setor, atuante do setor, nós temos que estar preparados com dados, né, para mostrar toda vez que vier um questionamento sobre ESG, um questionamento sobre desmatamento, um questionamento sobre embargos, conseguir mostrar com dados o histórico do que aconteceu nessa terra, o histórico que acontece com esses produtores e que sim, são monitorados e cumprem. A pesquisa mostrou 91% dos produtores, não importa a situação de crédito ou não, eles cumprem a legislação socioambiental brasileira, que é bastante robusta. A gente tem capacidade de adicionar novos protocolos. Então, por exemplo, um assunto que está muito em voga, que é a questão do Green Deal. Né? A gente pode olhar para essas fazendas que, mesmo aquelas que têm a autorização, né, para ter área suprimida, maior parte delas, sim, eu estou falando, dependendo da cultura, 94%, né, 91%, sim, não teve desmatamento, e eu estou incluindo desmatamento legal aqui, tá? Não teve desmatamento de 2000 para cá, ou seja, não vai ser impactado pelo Green Deal. Eu acho que tem essa questão do setor estar preparados para responder com números e evidências o que realmente está acontecendo, né? E, por outro lado, assim, a gente entende que existe todo tipo de motivação num questionamento, né? Existe uma cobrança legítima
uma produção mais sustentável e nós concordamos com ela, mas também existe um certo protecionismo, né, ao se exigir leis que sobrepassam as próprias leis do país que o Brasil está submetido. Recentemente, a gente tem acompanhado umas discussões na Comissão Europeia e o Brasil é referência, por exemplo, em café, na maneira com que trata café, na maneira que trata os rejeitos, né, da produção de café e a maneira com que o café pode ser monitorado e pode ser comprovado todo o histórico de atuação naquelas terras e de seus produtores. Então, nós somos referências nesse mercado e as pessoas precisam saber que nós somos referência, né? E é importante em programas como o de vocês, né, divulgar e mostrar e deixar disponível para que as pessoas possam consultar esse tipo de estudo. Marcelo, rapidinho, quantos produtores participaram da pesquisa? Como é que foi feita? Foram mais de 330 mil produtores. Há meses atrás, nós lançamos uma pesquisa semelhante, mas era para um grupo de 160 mil produtores que tinham tomado crédito. Nesse número, ele é ainda mais positivo. Para aqueles que tomaram crédito, ou seja, passaram por uma instituição financeira, 99% deles estavam com legislação socioambiental. Então, ficou uma dúvida quando nós lançamos o estudo, se, olha, tudo bem, mas e aqueles que não tomaram crédito, que estão abaixo do radar ali, que não passaram pelo escrutínio, por exemplo, de um banco? Como é que eles se comportam? Então, nós avançamos nesse estudo, colocamos uma amostra maior ainda, contemplando esses produtores que não tomaram crédito. E a boa surpresa foi essa, que ainda assim a gente tem um número muito expressivo, 91% deles estão cumprindo essa legislação socioambiental. Então, 330 mil de um universo de 5 milhões, para fins estatísticos, ele é bastante robusto. É bem expressivo, né? O que mostra que a gente precisa falar mais, né? Agora a gente tem uma pesquisa que mostra que realmente nossa produção tem sustentabilidade. Marcelo, eu não tenho mais tempo, muitíssimo obrigada por nos atender e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço.